Continuando de onde parou o último vídeo, Geralt e Yennefer chegaram em Aed Ginvael, que ficava na região de Narok. Durante a sua estadia na cidade, Geralt aceitou um contrato para caçar um Zilgul, qual ele obviamente completou, afinal o nosso bruxão é o nosso bruxão. O monstro estava escondido nos esgotos, né? O Geralt precisou rastrear ele em uma das áreas mais nojentas ali da cidade, e a própria criatura parecia estar completamente podre. Enquanto ele lutava contra a fera, ele ficou preso em um monte de lixo e foi arrastado pela sujeira pura ali nas águas do esgoto, mas aí finalmente ele consegue desferir um golpe mortal na criatura, fazendo com que o lodo e o bile da fera se espalhem por cima dele, aumentando ainda mais o seu fedor, né? Depois de matar o monstro, o Geralt estava tão fedido e com nojo de si mesmo que ele tomou o banho por uma semana, se esfregando, e o cheiro não saía dele. Essa experiência nojenta fez o Geralt desenvolver um estômago forte para esse tipo de contrato envolvendo esgotos e sujeira. Durante a estadia na cidade, Yennefer reencontrou seu antigo namorado da adolescência lá, o Istredd. Caso vocês não se lembrem, o Istredd ele foi o primeiro namorado da Yennefer, né? Eles ficaram juntos quando ela ainda estava só estudando sobre magia lá no conclave dos magos. Agora, ele havia se tornado um mago pesquisador muito famoso, né? Ele era especialista em artefatos antigos e arqueologia. Naquela noite, a Yennefer deu uma de maluca ali, porque ela já estava muito confusa, né? Sobre o caso do Jin e do último desejo. E aí ela fez atos libidinosos ali com o Geralt na pousada. Depois ela saiu escondida na escuridão, encontrou o Istredd e fez atos libidinosos com o Istredd, com os dois caras, em uma noite. Ela dormiu com dois caras diferentes na mesma noite e conseguiu trair os dois, né? Que ser humano incrível. Me fala aí, seu merda, você vai querer ser corninho de todo jeito? Vai? Você vai! Quando soube que Yennefer estava traindo o Geralt, né, que eles estavam juntos, o Istredd ficou um pouco ofendido. Ele não gostava muito da ideia de ser segunda opção, não. No dia seguinte, ele foi até a pousada e exigiu que Yennefer terminasse o seu relacionamento com o Geralt para voltar a ficar com ele. Tudo isso na frente do nosso bruxão, tá? O Geralt estava ali ouvindo tudo. Como se já não bastasse ser corno de merda, o Geralt ainda ficou com ciúmes, e aí ele começou a brigar pela Yennefer. Mas a feiticeira, ela era incapaz de escolher um dos dois, porque ela gostava de ambos igualmente. Então o nosso bruxão corninho e o mago gado se desafiaram para um duelo, onde o vencedor ficaria com a Yennefer e o perdedor deveria aceitar. No entanto, a Yennefer impediu eles de brigarem, né? Antes deles começarem a se atacar, ela parou a briga, ela entrou ali no meio dos dois. Para resolver a situação, ela terminou o relacionamento amoroso, né, com os dois. E assim ela foi embora sozinha e terminou com o Geralt pela segunda vez. Sem escolhas, o Geralt voltou pro caminho dele, né, de bruxo, e o Istredd voltou pros estudos dele. Olha que merda, né, cara? O Geralt corno, o mago gado, e os dois ficaram ali chupando o dedo, porque a Yennefer não ficou com nenhum deles no fim. Não sejam assim, pessoal, por favor. Corno. Irritado com a sua situação com a Yennefer, Geralt viajou até a Teméria para encontrar contratos mais lucrativos ali na capital de Vizima. Ouvindo toda a história amorosa e confusa de Yennefer com o Geralt, a feiticeira, que era conselheira do rei Foltest, Triss Merigold, ficou interessada em saber o que a sua velha amiga via nesse tal de bruxo, ao ponto de deixá-lo mexer com os seus sentimentos. Então ela se apresenta para o Geralt enquanto ele estava ali na Teméria procurando trabalho. Usando magias de sedução, Triss começou a flertar com o Geralt. Por causa de toda a frustração que ele teve com a Yennefer, né, o Geralt estava sofrendo muito e ele só queria esquecer a Yennefer. Ele acabou ficando com ela. Depois de dormirem juntos, Triss e Geralt começaram a namorar há alguns meses. E o Geralt até morou com ela nesse tempo aí que eles estavam namorando. Ele ficou lá na Teméria.
Após um tempo, Geralt decidiu terminar o seu namoro com a Triss, revelando que ele nunca amou ela de verdade e que na verdade ele só tinha ficado com ela pra esquecer a Yennefer. Mano, o Geralt é um lixo, né? Vamos combinar, rapaziada. Seu corno! O término foi difícil pra Triss, tadinha, porque ela tinha se apaixonado de verdade pelo Geralt e ela nunca conseguiu superar esse término, tá? Como a gente vê lá nos jogos e nos próprios livros também, ela sempre fica com essa mágoa no coração dela, sabe? Ela ficou um pouco triste. O Geralt se sentia mal em ficar com a Triss por pena, né? Ele já usou ela bastante, então ficar com ela por pena seria pior ainda, né? Então ele decidiu ter um pouco de honra nessas calças que ele não honra e decidiu ir embora da Teméria para deixar ela em paz. Apesar disso, eles continuaram sendo bons amigos, embora a Triss continuasse infeliz porque ela nunca conseguiu superar o amor que ela sentia pelo Geralt. Bom, agora vamos lá pro outro lado do continente, praticamente. Vamos falar aqui do Dandelion, caso vocês não se lembrem. O Dandelion, ele se separou do Geralt, né? Depois que o Geralt voltou com a Yennefer. E ele tava seguindo uma jornada praticamente sozinho ali. Nas suas viagens, o Dandelion se hospedou em Toussaint por um tempo, enquanto o Duque Raymond estava viajando em Cintra com uma das suas amantes favoritas, deixando a esposa dele, a Ana Henrietta, também conhecida como Ana Arietta, sozinha para governar o ducado e conquistar o apoio do povo ainda mais. O povo que já gostava dela. Durante uma festa em Belclair, Dandelion e Ana Henrietta se apaixonaram e começaram um caso amoroso. Como a população não gostou do caso amoroso ali da Ana Henrietta com o Dandelion, rumores maldosos surgiram em Toussaint, porque pro povo fazia sentido, né? O duque traía a esposa. Não, beleza, acontece, pô. Caramba, normal, né? Que marido que não trai a sua esposa? Agora, a esposa traiu o marido? Ah, não. Pera aí. Vamos começar a espalhar rumores e boatos aqui, porque isso é inaceitável. Bom, obviamente que esses rumores chegaram aos ouvidos do Duque Raymond e ele voltou pra Toussaint furioso. Apesar de trair a Ana Henrietta com frequência, ele ficou furioso quando ele descobriu que ela fez a mesma coisa. Olha só que irônico, né? Ele deu um soco em um dos soldados ali e começou a quebrar todos os móveis do palácio e até matou um dos seus espiões ali. Ele teve um ataque de raiva que ele começou a bater no cara até o cara morrer. Quando a raiva voltou para a esposa dele, o Raymond trancou a Ana Henrietta em um quarto e ameaçou torturá-la caso ela não contasse toda a verdade. Que marido gente boa, né, rapaziada? Quem que não quer um homem desses? Com isso, ela contou tudo que ela sabia sobre o Dandelion, fazendo o Raymond enviar os seus guardas para procurarem esse tal bardo, na esperança de arrancar o seu coração, cozinhá-lo e obrigar a Ana Henrietta a comer o coração do Dandelion na frente de toda a corte de Toussaint, para que isso sirva de exemplo com o que acontece com as esposas que traem seus maridos. Por sorte, o Dandelion já tinha fugido de Toussaint quando ele ouviu essas notícias aí sobre o retorno do Raymond, e como o povo gostava mais da duquesa do que do duque, os cidadãos de Toussaint se recusaram a ajudar o Raymond nessa loucura aí. Cerca de 4 anos depois desse incidente, o Raymond morre e a Ana Henrietta torna-se a única governante de Toussaint como uma duquesa viúva, que é como ela aparece lá nos jogos, né, na DLC Blood and Wine de The Witcher 3. Em Cintra, a Rainha Calante estava se esforçando ainda para tentar encontrar o pretendente perfeito para sua neta, Ciri, na esperança de arranjar um casamento lucrativo e ao mesmo tempo feliz para todos os lados. O noivo de Ciri agora era o Kistrin, o príncipe de Verden, e a garota foi enviada para conhecer esse futuro marido aí numa viagem política. No entanto, a Ciri odiou o Kistrin. Ela disse que ele era feio, chato e tinha bafo. Com a ajuda de um escudeiro do seu noivo, ela conseguiu escapar de Verden para os bosques que ficavam ali nas proximidades e se divertir nas florestas sozinha. No entanto, a pequena Ciri, ela tinha apenas 10 anos de idade nessa época. Ela acabou se perdendo ali na temida região das florestas de Brokilon, que eram dominadas pelas Dríades, conhecidas por matar qualquer um que se aproximasse do seu território.